Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu vou ler aqui na Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e ele se chamará o seu nome, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu vou ler mais uma vez. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, nessa noite, Jesus. Senhor, nós precisamos de Ti, Jesus. Tu és, Senhor, o que cada um de nós aqui necessita, e Tu és suficiente, mais que suficiente em todas as coisas, porque Tu és o nosso Deus Santo, e nós queremos mais da Tua presença, mais, Senhor, dessa dependência, mais, Senhor, desse relacionamento contigo. Fala, Senhor, aos nossos corações, aos corações daqueles que estão aqui. Precisamos de Ti, Senhor. Espírito Santo, vem, faz vida, Senhor, na Tua palavra, nos corações e mentes nessa noite, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Isaías foi um profeta que viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus, e ele é chamado de profeta messiânico, porque ele falava muito, ele profetizou muito sobre Jesus, e muito claro as profecias. Um pouco antes aqui, Isaías 7,14, ele fala sobre um sinal. Portanto, o Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, quando Deus ele estabeleceu, ele trouxe essa compreensão para o povo de Israel. Eles viviam num momento, no contexto histórico de muita dificuldade, de invasão, de lutas, e Deus ele traz uma promessa de alguém que seria príncipe, de um filho que seria dado, e ele fala sobre o principado estar sobre o seu ombro, ou seja, ele seria um príncipe que se tornaria um rei, aleluia, e ele seria um rei, até porque o povo cria que viria um rei como Davi, e essa era a promessa, do reino de Davi, viria um que reinaria como Davi, aleluia. E aqui a gente vê a promessa de Cristo Jesus, e nós conhecemos Cristo. Quem conhece Cristo aqui? E nós precisamos prosseguir em conhecer a Cristo, viver em Cristo, aleluia, aprender dele. E aqui fala sobre isso que Deus faria. Deus ele entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há um reino que Deus estabeleceu em Jesus, em Cristo Jesus, e hoje eu e você, nós adentramos nesse reino no dia que nós nos arrependemos. Nós adentramos nesse reino no dia que nós confessamos com a nossa boca Jesus Cristo. Quem confessou com a sua boca Jesus aqui? Se você falou, Jesus, Tu és o meu Senhor, como está ali em Romanos 10,9, se com tua boca confessares ao Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Há uma salvação nele, e esse povo, eles careciam, eles precisavam dessa salvação, e aqui é anunciado esse filho, o principado está sobre os seus ombros. Mas algo me chama a atenção aqui, é sobre isso que eu quero falar nessa noite, o nome de Jesus, porque a gente vê ali do 7,14 que o seu nome seria Emanuel, mas o nome de Jesus não foi Emanuel. Emanuel é um significado de um nome que significa Deus conosco, e Deus ele veio à terra, ele se vestiu na forma de carne, de homem, ele
andou no nosso meio, como homem, ele sofreu, era para que a justiça de Deus ocorresse, teria que ser dessa forma, não havia outra forma. Aleluia. Quando a gente lê João, Evangelho de João 1,14, diz assim a palavra de Deus: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é esse, o verbo vivo que se fez carne, e habitou entre nós. Jesus, ele era Deus, ele tinha sua natureza de Deus, ele era 100% Deus, e 100% homem. No seu 100% homem, ele foi transportado por Satanás até o alto monte do templo, e ali foi tentado a se jogar do alto monte do templo. Como 100% homem, ele sentiu fome, sentiu dor, sentiu decepção, se sentiu traído, mas como Deus, ele entendia que havia algo que ele precisava entregar, algo que ele precisava cumprir. Como Deus, como homem, ele disse: eu e o Pai somos um, em João 14, quem me vê, vê o Pai. Aleluia. Por isso que é tão grandioso conhecer a Jesus e ao seu nome. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome nos céus e na terra, diz em Filipenses 12. Então o nome de Jesus é soberano sobre todas as coisas. Nós cantamos aqui há pouco, eu vou fitar os meus olhos em ti, não vou tirar os meus olhos de ti. O nosso Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele continua te amando do jeito que você é hoje. Porém, ele nos transforma, quanto mais olhamos para ele, quanto mais caminhamos com ele, quanto mais vivemos com ele, somos transformados. Não há o que nos conformar, nós precisamos conhecê-lo mais. Aleluia, aleluia. E ele se chamará maravilhoso, maravilhoso conselheiro. O maravilhoso conselheiro fala muito sobre essa natureza divina dele. Aleluia, ele é maravilhoso. Quem conhece Jesus, quem começa a caminhar com Jesus, tem essa consciência de quão maravilhoso ele é, e o quão maravilhoso é estar na presença dele, é conhecê-lo. Ele é maravilhoso porque ele é Deus, porque ele é o único que supre as nossas necessidades, ele é o único que preenche o nosso vazio, ele é o único que alimenta a nossa alma. Hoje eu estava em casa e coloquei o louvor para orar, e de repente o louvor mudou assim, começou a tocar um louvor antigo que eu ouvia um tempo atrás, que dizia: nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. Vocês podem deixar aquela porta, só aquela lá fechada, por favor? Aleluia, que daí fica menos quente aqui. Isso, aleluia, glória a Deus. Deixa essa daqui aberta para o Google e para a Soninha. Aleluia. Então nós precisamos conhecer mais e mais esse Deus maravilhoso, esse Jesus que nos cura, que nos liberta. E muitas vezes a nossa mente muda, as circunstâncias mudam, a nossa história muda, mas Jesus continua sendo o mesmo. Ele ainda é maravilhoso, ele ainda é conselheiro. Sabe, esse Deus conselheiro, ele veio à terra como homem, e antes dele ir embora, ele nos prometeu o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é o conselheiro, ele chama ele de consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Sabe, o Espírito Santo está para nós. Jesus deixou, Jesus ele sabia que se ele não fosse, não poderia enviar o Espírito Santo, e ele fala dessa maneira: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, eu irei para o Pai, e quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem uma tarefa na vida do crente, por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo.
para poder ouvir a voz do Senhor, para poder ser sensível à voz dEle, para poder ser sensível à palavra viva, para poder ser sensível na oração. Se tem um negócio bom é orar com o Espírito Santo. Orar sozinho não é bom, e nós precisamos pedir: Jesus, me enche do Teu Espírito. Eu quero ir nesse lugar de oração, onde eu me constranjo, aonde eu me sinto miserável, aonde eu me sinto pecador, mas um pecador que foi justificado, que recebe conselhos, que recebe direções. Sabe, nós precisamos conhecer mais esse nome que tem poder, esse nome que muda circunstâncias, esse nome que muda a nossa história. Aleluia, amém, aleluia. Conselheiro, todo mundo precisa de um conselho, todo mundo precisa de direção. Sabe, o nosso relacionamento com Deus, Deus se agrada demais quando nós perguntamos as coisas simples da nossa vida. É que a gente tem uma mente, a nossa mente do Adão, ela ainda acha que é Deus, que nós somos Deus, que nós podemos escolher por nós mesmos. Mas relacionamento é fazer algo, é viver relacionamento com Deus, é muitas vezes apresentar as nossas dificuldades a Ele. Como é bom nós entendermos isso, entendermos que Deus, Ele quer se manifestar, Ele quer se revelar para todos aqueles que perguntam. Sabe, é fé. A Bíblia diz que Deus, Ele se agrada de quem tem fé, daqueles que se aproximam dEle, que pedem as coisas, crendo que Ele vai entregar aquilo que pediu. Amém? Então nós precisamos crer que Ele está fazendo, crer que Ele está cuidando. Eu gosto muito de Davi, porque Davi tinha essa compreensão do conhecimento de Deus sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. No Salmo 139, ele fala tão claro dessa consciência: me conheces antes que eu falar, uma palavra saia da minha boca, tu já sabe. Conheces o meu assentar, o meu deitar, de longe entendes meus pensamentos. Aleluia, me cerca pela direita e pela esquerda, e põe sobre mim a sua mão. Tal conhecimento elevado. Por quê? Porque é isso que eu e você precisamos valorizar. Conhecer que Deus sabe quem nós somos, que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Sabe, há pouco tempo atrás a ciência revelou o momento exato da concepção dentro de um ventre. E é uma explosão ali de luz, e a vida se faz. Que coisa linda! E a Bíblia diz que nosso Deus é luz. E a Bíblia diz que nós temos corpo, alma e espírito, e que o nosso espírito, ele vai voltar para Deus. Deus, no dia da nossa concepção, Ele soprou o Espírito dEle dentro do ventre das nossas mães e nos deu vida, nos fez almas viventes. E o nosso corpo dentro ali da nossa mãe, ele foi formado. Davi, ele fala dessa grandiosidade, antes da ciência dizer: quando dentro do ventre da minha mãe eu ainda não tinha forma, o Senhor de uma forma maravilhosa me formou. Existe um Deus que é maravilhoso, que te formou, que te fez único, e Ele entregou seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque estávamos destinados à morte eterna, por causa do pecado, por causa da escolha de Adão e Eva. Mas Deus enviou Jesus Cristo, o dom perfeito, presente, maravilhoso. Eu sempre me contestava: Senhor, não é justo, o que eu fiz? Nem estava lá no Jardim do Éden. E um dia eu li Romanos 5, falando que o dom de Deus em Cristo Jesus é superior, é muito mais maravilhoso do que aquilo que nós tínhamos em Adão antes do pecado. Hoje em Cristo há muito mais, e está ao seu dispor. Às vezes nós recebemos algo de Deus, o dom de Deus é um presente, e às vezes por causa da rejeição que está incrustada na nossa alma devido ao pecado, a gente não quer aceitar.
A gente não quer aceitar nem o perdão de Deus. Deus nos perdoa, e a gente fica se culpando. A gente pediu perdão para Deus, mas não se acha merecedor do perdão, e fica se culpando. Por quê? Porque a gente não entendeu quem Deus é ainda, porque nós ainda não ouvimos o conselho dEle na sua palavra, pelo seu Espírito Santo da verdade, que nos ensina, que nos dá o conselho daquilo que precisa ser mudado dentro de nós, que nos traz identidade, que nos dá o nome, quando nós entendemos quem Deus é. Quando Jesus ele estava ali em Samaria de Filipe, que ele pergunta aos seus discípulos, ali naquela cidade emergente, uma cidade cheia de idolatria, ele pergunta: quem eles dizem que eu sou? E aí o próprio Jesus, ele espera algo deles, e Pedro, com muita autoridade, ele se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, feliz tu és, Pedro. Sabe, Deus ele tem um nome, e Ele quer dizer o teu nome, Ele quer pronunciar o teu nome com clareza. O nosso Deus, Ele é um Deus pessoal, que te conhece mais do que ninguém, e nós devemos entender isso todos os dias das nossas vidas, e viver o conselho de Deus para todas as coisas, mesmo as coisas mais simples. Às vezes nosso relacionamento com o Espírito Santo tem momentos de segredos, de experiências, que a gente sente na presença dEle, que é só nossa. Às vezes o Espírito Santo te ajuda a escolher roupa, gente. Você sabia disso? Que é possível? Coisa linda, coisa linda. Coisa mais linda isso, esse relacionamento, saber que você não está só, que você tem alguém que tem um nome. O seu nome é maravilhoso, o seu nome é conselheiro, o seu nome é Deus forte. Por mais que eu não tenha forças, eu tenho um Deus forte. Por mais que eu não consiga, eu tenho um Deus forte. Sabe por que o nosso Deus é forte? Porque nós somos fracos, porque muitas vezes nós fraquejamos, e nós precisamos reconhecer isso. Sabe, irmão, não é pecado você se sentir fraco, não é pecado você reconhecer que você não conseguiu ler a Bíblia, que você não conseguiu orar. Pecado é você fingir que você faz isso. Pecado é isso, é você colocar uma máscara e achar que você é melhor que o outro. Pecado é isso. Mas quando somos fracos, o próprio Deus diz isso para Paulo, um homem que fez algo para o Evangelho, que está registrado na palavra de Deus, que foi sobrenatural. Paulo, que deixou de ser perseguidor à igreja e se tornou perseguido pela igreja, por amor a Cristo, por amor a esse nome. Quando ele ficou cego no caminho de Damasco, o que ele perguntou? Quem é? E aí Jesus se apresentou: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é recalcitrar contra os aguilhões, duro é viver fora da vontade de Deus, fora do conselho de Deus. Duro e difícil é. E Paulo, ele viveu a plenitude na força do Senhor, não na força dele. E ele diz: eu orei 3 vezes para que o Senhor tirasse esse espinho da carne. Satanás ele chama, ele fala Satanás. Mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A fraqueza muitas vezes gera dependência. Sabe, se nós fôssemos agora totalmente perfeitos, de repente nós estaríamos se achando que nem Deus. Nós não estaríamos talvez aqui. Nós talvez não reconheceríamos que sem Ele nós não podemos nada. E nós precisamos reconhecer: nosso Deus é um Deus forte. Nosso Deus é um Deus forte. Ele aperfeiçoou o poder dele em mim, na minha fraqueza. E eu preciso reconhecer as minhas fraquezas. Quem olha para Deus, quem conhece a Jesus, quem conhece quem Cristo é, ele começa a conhecer quem Ele é.
ele começa a saber quem ele é também. Assim como Pedro, ele começou a saber quem ele era. E é tão interessante, né? Porque a gente vê Pedro sempre querendo fazer, né? Não, Pedro tinha cheio de ideia, né? Pedro era o cara das ideias. E aí depois, Tiago, João, todos eles começam a ter ideias. Tiago e João pedem para a mãe deles, olha só a ideia do sonho deles. Fala, mãe, fala lá com Jesus, para quando ele vier no reino dele, nós se sentar um do lado dele e outro do outro lado. Que engraçado, né? Que engraçado. E a mãe foi lá pedir. E aí diz que os outros ficaram irados com eles. Relacionamento não muda, né? Mas quando o Espírito Santo encheu a vida deles, quando eles se tornaram mais adultos na fé, algo aconteceu, algo mudou na vida deles. A vereda do justo é como a luz da aurora. Todos nós vamos caminhar a caminhada do justo, do justificado em Cristo, porque nós precisamos disso, de um Deus forte, de um Deus que viesse à terra e fizesse algo que nós não poderíamos fazer. Nada eu e você podemos fazer para ser merecedor daquilo que Cristo fez, nada. Até aquilo que fazemos de bom, Isaías diz que as nossas boas ações são como trapos imundos que só refletem o nosso interior pecaminoso. Até o interior pecaminoso tem vontade de fazer as coisas, gente. Aleluia. Por isso nós precisamos de Deus, precisamos do Deus forte, desse Jesus que nos fortalece, que nos mostra o caminho. Efésios 2, aleluia, 2:8 e a 10 ali fala exatamente nisso, que Deus preparou em Cristo nós para boas obras nele, através dele, por ele e para ele são todas as coisas, e ele é antes de tudo, amém? Ele tem que ser o número 1 das nossas vidas, o primeiro das nossas vidas, amém? Nada pode tomar o lugar dele, nada pode tomar o lugar dele. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas buscam tantas coisas para se fortalecer, tantas coisas para aquilo que há vazio dentro da sua alma, mas só existe algo que pode fazer, é o nosso Deus forte, aleluia, Deus forte, você tem um Deus forte, um Deus que é soberano sobre todas as coisas, um Deus que sabe tudo sobre você, que conhece as tuas lutas, que conhece as tuas falhas, que sabe quão miseráveis nós somos, mas mesmo assim Ele nos amou, mesmo assim Ele escolheu nos amar, mesmo assim Ele escolheu nos transformar, aleluia, aleluia. Chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Interessante, né? Porque às vezes eu oro a Jesus e eu fico meio sem graça de chamar Jesus de meu Pai, porque eu sei que Deus é o meu Pai, né? Mas ultimamente eu tenho chamado Jesus de Pai também, e hoje lendo esse texto e entendendo isso, hoje eu sou filho em Cristo Jesus. O que Jesus fez me fez filho, o que Jesus fez te fez filho, e Ele é o Pai da eternidade, porque Ele morreu naquela cruz, para que nós pudéssemos ter a eternidade com Deus. Ele é o Pai da eternidade, porque Ele é o Deus que começou uma boa obra, e Ele é fiel para terminar, e essa obra Ele já está fazendo na sua vida, então que nós deixemos Ele fazer essa obra, mesmo que ela doa, mesmo que ela seja difícil, mesmo que ela seja às vezes angustiante, nós precisamos crer que Ele está fazendo. Deus é o maior preocupado, digo, porque até o tempo dele é diferente do nosso. Ele não preocupa, Ele tem o tempo ocupado certo para cada coisa que Ele faz na minha vida e na sua vida. Quem se preocupa somos nós, né? Nós que não entendemos o tempo de Deus. Deus, para Ele 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ele tem o tempo exato, o tempo certo para operar na minha vida e na sua vida. E Deus ainda tem a eternidade para mostrar o quanto Ele estava certo depois de tudo de bom que Ele vai fazer, amém? Então não se preocupe, entregue a sua ansiedade, a tua preocupação nas mãos do Senhor, aos pés do Senhor.
Se a Bíblia diz isso, lançai sobre o Senhor a vossa ansiedade, é porque existe como isso se fazer, amém? Existe como isso acontecer. Na oração você pode dizer: Senhor, está aqui, ó, a minha ansiedade que eu estou sentindo, a minha ansiedade que está fazendo eu comer demais, a minha ansiedade que está fazendo eu fazer coisas que eu entro e fico só fazendo aquela mesma coisa sempre, né? Porque às vezes a gente quer descansar, mas o descanso é o Senhor. A palavra em Hebreus fala sobre Jesus, sobre o descanso aos hebreus. Os hebreus, eles caminharam 40 anos no deserto, procurando um lugar de descanso, a terra prometida. Hoje eu e você temos um lugar de descanso, Jesus. Jesus é o nosso lugar de descanso. Jesus é esse Pai da eternidade. Nós não precisamos nos preocupar com o tempo é dele. Às vezes eu estou buscando o Senhor, eu estou no lugar da presença dele, estou ali buscando ele, e acontece tanta coisa, e de repente eu olho no relógio e falo: nossa, não passou o tempo? Ou eu estou na presença do Senhor e o tempo passa muito rápido. Às vezes eu venho orar de manhã aqui, né? Eu comecei a ter esse hábito de vir orar de manhã. Quando eu não venho me incomoda, mesmo com sono eu venho. E aí às vezes eu estou aqui de manhã, 1 hora passa rápido demais, eu falo: meu, já deu 1 hora, Senhor, que coisa boa a tua presença. E às vezes eu não tenho que orar, e eu já estou andando aqui, falando em línguas, e daqui a pouco vem, e eu vejo o tempo do Senhor sendo estabelecido. Mas teve vezes que eu vim orar aqui, que parecia que os céus estavam fechados, que 1 hora parecia 5, por quê? Porque muitas vezes é assim, mas não é por isso que eu desisto, não é por isso que eu posso parar. Eu preciso persistir, porque meu Deus é um Deus da eternidade, e Ele trabalha em cada detalhe, em cada momento, e aquilo que Ele tem para o tempo certo, vai acontecer no tempo certo, no tempo certo. Não fique ansioso, não fique ansiosa, entregue ao Senhor, diga: Senhor, essa ansiedade que eu tenho sentido sobre essa situação, eu entrego a Ti. O Senhor fará no seu tempo, da sua maneira. Sabe, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. E o poder dEle que opera em nós é isso, é a fé em Cristo, a fé no nosso Cristo, Pai da eternidade. Quem é filho? Você tem um pai, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai dessa geração. Jesus um dia vai chegar diante de Deus, a palavra diz, com nós ao lado dele, de mão dada, e ele diz: está aqui, ó Pai, os filhos que Tu me destes. Jesus um dia vai chegar diante do Pai e vai nos apresentar pelo nosso nome. Ah, coisa linda. O nosso Deus, o nosso Pai da eternidade. Ser filho é algo maravilhoso. Filho não deixa de ser filho, filho é sempre filho, amém? Filho tem identidade de filho, filho caminha igual ao pai, filho aprende com o pai, filho ama o pai. Você quer amar mais a Deus? Fala com Ele, fala para Ele que tu quer amar mais Ele, fala isso, Ele vai fazer, Ele faz. Ele gera o amor, Ele derrama o amor, Ele derrama amor em nossos corações. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nosso Pai da eternidade. Sabe, o Pai, Ele não é estável, o Pai, Ele é frequente, Ele é longânimo, Ele permanece. Mesmo que nós não permaneçamos, Ele permanece. O Pai é fonte, o Pai é a fonte inesgotável. O Pai, Ele que é aquilo que você precisa. O Pai é presente, o Pai nunca te abandona. O Pai é confiável, você pode confiar nele.
que Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Ele diz: eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz, pensamentos de dar um final, algo que vai acontecer de bom. Amém? O nosso Pai, Ele fez algo, Ele moveu os céus, Ele entregou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. O Pai já fez, o Pai continua fazendo, o Pai não para de trabalhar. Quando nós dormimos, o Pai ainda está trabalhando. Amém? Aleluia. Príncipe da paz, príncipe da paz. Nesse momento, naquele momento que Israel vivia, lá na época de Isaías, eles precisavam da paz. Eles eram um povo que vinha com um histórico de reis que cometiam pecados, que eram idólatras, que levantavam ídolos, que casavam-se com princesas de outras nações e que traziam as abominações para dentro do templo do Senhor, para dentro da adoração. E aí isso sempre lhe rendia a mão do Senhor de alguma forma pesava, tirava a proteção, descobria a proteção deles. Então eles sofriam demais. Aleluia. Então eles precisavam de paz, porque havia muita guerra nesse tempo, na época de Isaías. Eles já tinham voltado do cativeiro babilônico. Aleluia. Mas aí em Jesus também, no momento ali em Jesus também, quando Jesus veio à terra, eles queriam um governante forte, alguém que tivesse uma espada, que destituísse Roma. Aleluia, que fosse como Davi, um guerreiro forte. Aleluia. Mas Jesus, ele veio totalmente diferente. Ele expressava paz em tudo que ele fazia. Ele expressava paz. Aleluia. Ele é o príncipe da paz. E Ele habita na minha vida e na sua vida. Habita na sua casa. Na sua casa a paz. Jesus, quando Jesus enviou os 70, Ele disse: em toda casa que vocês entrar, diga que a paz esteja sobre vós. Se eles não aceitarem a sua palavra, leva a paz contigo. Olha, então tem uma paz que está na tua vida, que tu carrega ela contigo, que tu leva e entrega ela em lugares, que tu deixa ela em casas, em famílias. Você carrega a paz. A palavra de Deus diz que Deus nos fez embaixadores, nos fez aqueles que pregam a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Deus, Ele nos dá o Evangelho que reconcilia homens com Deus. Que eu e você temos hoje é isso. Nós temos reconciliação com Deus. Nós temos essa reconciliação que nos resulta em paz. Sabe, a Bíblia fala em Salmos 32 ou 37 que por recebermos perdão temos paz. Não há mais um peso, não dói mais nos nossos ossos o pecado, porque fomos perdoados. Quem foi perdoado, quem foi redimido, quem foi justificado, ele tem paz com Deus. Romanos diz que por sermos justificados em Jesus, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Temos paz com Deus por isso. Então hoje você tem paz com Deus. Se você não está tendo paz com Deus, irmão, pede perdão e aceita. Aceita, a graça é favor imerecido. E aí eu tenho paz e eu começo a caminhar com Ele, a viver a verdade dEle, a viver o propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Você tem o príncipe da paz na sua vida. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Nada se compara a ter Cristo nas nossas vidas. Nada se compara. Só isso nos satisfaz. Só Ele, o seu nome,
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz. Quando Jesus nasceu, aleluia, Jesus nasceu, os anjos vieram, e eles, é tão interessante, Lucas ali relata que os anjos disseram, né, paz na terra. Por quê? Porque Jesus, ele veio à terra e ele trouxe essa paz. Hoje nós vivemos no tempo da graça, nós vivemos nesse tempo onde a paz de Deus tem controlado todas as coisas, aonde Deus tem trabalhado para levar a sua palavra e o seu evangelho de salvação. Um dia Deus vai cessar esse tempo, e a gente sabe que está próximo, a vinda do Senhor Jesus está próxima, e nós precisamos não nos conformar. Semana passada eu estava numa reunião de trabalho, e me chamou muita atenção que um dos nossos diretores novos, ele falou algo, e eu fiquei pensando, olhando para ele, ele falou para a equipe assim, vocês não podem se conformar, vocês não podem se conformar. E eu fiquei pensando, que interessante ele falar isso, porque eu fiz uma análise profissional da minha vida, né? Eu sei que eu sou inconformado, mas diante das situações, às vezes a gente descansa, a gente vai ficando mais experiente. A experiência, ela faz com que nós fiquemos mais seguros, e ela também nos coloca num lugar de conforto, sabe? Porque a experiência, ela nos leva num lugar onde nós sabemos como funciona, nós sabemos como é, e no reino de Deus a gente às vezes age assim também. A paz que nos guarda, nos leva às vezes em lugares que a gente fica confortável, né? Que a gente fica, o Senhor está me guardando, eu tenho o príncipe da paz na minha vida, eu não preciso me preocupar, né? Eu estou aqui fazendo a minha partezinha e tal, e a gente está totalmente conformado, a gente já está agindo como o mundo age, a gente já está fazendo como o mundo faz, e não é assim, porque essa não é a vontade do Senhor. E eu fiquei olhando para aquele meu diretor, depois eu conversei com ele, eu falei que interessante sobre inconformado, e eu lembrei do apóstolo Paulo falando sobre a perfeita, agradável vontade de Deus para nossas vidas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem sabe quem Cristo é, quem vive relacionamento com Cristo, ele não se conforma, ele está inconformado, ele está inconformado com o que está acontecendo, e nós às vezes precisamos lutar realmente, nós precisamos nos inconformar, amém? Seja inconformado, não me conformo. Jesus, quando ele chegou para pregar o evangelho ali em Mateus 5, ele chega e ele olha uma grande multidão, e ele começa dizendo: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E ele começa ali a falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. É tão lindo isso, sabe? Jesus, ele ainda olha o seu povo e ele identifica cada inconformidade de cada um de nós, cada situação que tenta nos parar, que luta contra a nossa alma, que combate contra aquilo que Deus colocou no nosso coração, amém? Mas eu creio que existem alguns que são inconformados, aleluia. Às vezes a gente acha que não pode aprender com alguém, como é lindo o relacionamento. Tem pessoas que Deus coloca na tua vida para te ensinar, tem pessoas que aparecem na tua vida que você quer fugir delas, e Deus está usando para te fazer inconformado, amém? Amém? Esposa é ótimo para isso. A minha esposa não está aqui, eu não estou falando mal dela, estou falando que ela é ótima para me fazer o inconformado. Aliás, ela sempre me empurrou mais para perto de Deus, né? Porque às vezes eu sou conformado, né? Eu acho que todo homem tem essa natureza. As esposas, agradeça pela sua esposa, marido. Mulher também agradeça pelo seu esposo. Deus não faz nada errado,
Deus é correto sempre, e é isso que faz a gente ter paz, quando a gente entende quem Deus é e o que Ele faz dentro do nosso lar. Eu gosto demais daquela frase do Martim Lutero que diz que 10 anos no monastério não fizeram com ele o que um ano de casado fez. Lá no monastério ele só orava e lia a Bíblia, mas um ano de casado mudou totalmente ele. Então isso é estar inconformado, é reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas ao nosso redor, seja onde nós estivermos, no trabalho, na faculdade, em casa, na igreja. Sabe, Deus Ele está trabalhando, Deus está transformando as nossas vidas para sermos mais parecidos com Jesus. O Pai da eternidade, Ele está plantando a eternidade em nós, está nos transformando. E como você tem lidado com isso? Você tem resistido? Ou você tem deixado Deus operar? Como você tem reagido diante das circunstâncias, das adversidades, das diferenças dos outros? Como você tem reagido diante disso? Você tem amado? Aleluia, você tem se deixado confrontar? Às vezes a gente lê a palavra, ela nos confronta, às vezes as circunstâncias da vida nos confrontam, porque Deus quer nos levar a um novo lugar, ao lugar onde conheçamos mais o seu nome. Você carrega algo precioso na sua vida, você carrega Jesus Cristo, você carrega Cristo em você, você carrega Jesus Cristo em você. Ele é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória, e é Ele que nós precisamos conhecer. É a Ele. Esse é o último domingo do ano, é o último domingo que nós estaremos aqui buscando o Senhor. No próximo domingo já será 2026, já será um novo ano que se inicia. O que você vai apresentar diante de Deus? O que você vai fazer no ano de 2026? Como vai ser a sua vida? A Bíblia diz que não foi vós quem escolheste, Jesus dizendo: não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. O que você tem semeado? Quais são os frutos da sua vida como cristão? Quais são os frutos da sua vida, da sua casa, como família do Senhor, como sacerdócio do Senhor, como sacerdócio real? 2 Pedro 2,9 diz que o Senhor nos resgatou das trevas, nos transportou para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Nos fez reis e sacerdócio, nos fez o seu povo, para que nós anunciássemos a sua salvação. Como igreja, o que nós faremos em 2026? Como será o nosso próximo ano? Você já pensou sobre isso? Você quer fazer diferente? Esse propósito que nós colocamos, ele veio nascendo no coração do Senhor nas nossas vidas nesses dias. E eu vou falar de um jovem que tem aqui na igreja, o André. O André, eu estava aqui na frente no final do culto, ele me trouxe esse propósito de leitura da Bíblia. E aí ele me trouxe todo riscadinho já. E aí ele falou: pastor, eu já fiz 3 vezes. Glória a Deus pela vida desse jovem. 3 vezes ele leu a Bíblia. E eu falei: meu, que coisa linda. Eu falei: André, manda para mim que nós vamos colocar isso para a igreja ler também. Às vezes é isso, um jovem, aleluia, usado por Deus, desperta essa inconformidade. Eu já li a Bíblia várias vezes, mas eu nunca peguei a Bíblia para ler ela todinha assim, de uma vez só. Dessa vez eu vou encarar assim, dessa maneira. Claro que o Novo Testamento eu sempre li bastante, que eu amo demais os Evangelhos, aleluia.
Mas o Velho Testamento é importantíssimo. A palavra diz da palavra que tudo que está registrado ali é para a nossa edificação. O que você vai fazer nesse ano com o seu corpo, alma e espírito? 1 Tessalonicenses 5:23, que corpo e alma e espírito sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de Jesus. Você tem cuidado do teu corpo, da tua alma e do teu espírito? Sabe, desses dias eu estava pensando, Deus um dia eu vou estar diante dele para prestar conta de tudo aquilo que ele colocou na minha vida. Um dia eu vou prestar conta das vidas que Jesus trouxe até a minha vida. Um dia eu vou prestar contas de tudo que eu falei nesse púlpito. Você tem consciência que um dia tu também vai prestar contas? Um dia eu vou prestar contas de como eu cuidei da minha esposa, como eu cuidei do meu corpo, como eu cuidei da minha alma, como eu cuidei da minha família. Você tem consciência disso? Isso não é para a gente ter medo. Isso para a gente ter, claro, para a gente ter temor, não medo. Porque o amor do Senhor, Ele está estabelecido, que Ele sabe todas as coisas, e que todas as coisas sempre vão contribuir para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então eu não preciso temer, eu preciso amar, porque o amor lança fora todo medo. E eu amar a Deus, amar os meus irmãos, eu vou ter ciência de que eu estou cumprindo os mandamentos de Cristo, que eu estou cumprindo aquilo que Jesus disse: se tu me amas, tu cumpre os meus mandamentos, e eles não são pesados, disse Jesus. Que eu e você possamos em 2026 fazer a diferença, que nós possamos conhecer a cada dia mais a Cristo, que nós possamos conhecer esse nome que é sobre todo nome, nos céus, na terra, embaixo da terra. É o Deus conosco, é o Deus com você, é o Deus dentro da nossa casa, é o Deus do nosso trabalho. As experiências que eu tive que mais me marcaram foi quando eu estava fazendo coisas que não eram legítimas de um religioso. Digamos, está trabalhando, estava lá trabalhando, às vezes mexendo mexendo, apertando os botãozinhos da iluminação, e a presença do Senhor ali. Eu falava: Senhor, o que o Senhor tem a ver com isso aqui, Senhor? Que coisa mais estranha, Senhor. E aí eu fui aprendendo que a religião verdadeira é o meu relacionamento com Ele nas pequenas coisas. Descobri que Deus gostava de luz, gente. Descobri que Deus era luz. Eu senti a alegria de fazer trabalhos que muitas vezes não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com oração. Era eu apertar os botãozinhos, as luzinhas mexer, e eu sentia a presença de Deus. E às vezes a gente está achando que as coisas que Deus tem para nós são daquela forma tão básica. Ei, o que alegra o Senhor? O que atrai o Senhor na tua vida? Quais são as coisas simples do dia a dia? Lavando louça. Quando eu me converti, eu lavava mais louça, gente. Vou confessar esse pecado. Lavava mais louça, porque eu ia lavar louça e ficava sentindo a presença do Espírito Santo enquanto lavava louça. Estava ajudando minha esposa, estava cuidando dela, ela também trabalha. Sentia a presença do Espírito Santo. Aleluia. Quais são as coisas que você faz? Confessando, porque hoje eu lavo bem menos louça. Eu brinco que eu dei para ela uma lava-louça, glória a Deus. Mas glória a Deus que ela também gosta de lavar louça, principalmente no verão. Glória a Deus. Deus é lindo. Deus é lindo, todas as coisas. Amém? Hoje eu lia a palavra do Senhor e pensava: Senhor, como os teus pensamentos são mais altos do que os meus, como os teus caminhos são mais altos do que os meus, como eu preciso conhecer mais do Senhor. Essa é a verdadeira religião. O nome dele é maravilhoso, o nome dele é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz, é Príncipe da paz. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Aleluia.
Isso aqui você vai escrever, e domingo que vem você vai trazer dentro da sua Bíblia. Você não vai entregar para nós, vai ficar dentro, vai ficar com você, vai ficar dentro da sua Bíblia, vai ficar aí para você. Você vai poder anotar, vai poder escrever. Você vai poder colocar ali os temas do propósito para 2026, corpo, alma e espírito, jejum ou propósito, né? Como é tremendo o que o jejum faz. O jejum é se humilhar diante de Deus. Às vezes o jejum, as pessoas acham, não, eu preciso jejuar muita coisa, às vezes pequenas coisas, parciais. Aleluia. Depois, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pode me procurar. Eu acabei de ler um livro sobre isso que eu achei maravilhoso, sobre jejum. Aleluia. Oração. Qual vai ser seu tempo de oração em 2026? Quanto tempo você vai orar? Você já tem um altar dentro do seu lar? Você tem um cantinho onde é o lugar de você orar e você ler a Bíblia? Se você não tem, faça como propósito para 2026. Leitura da palavra. Você vai conhecer mais a Cristo. Sabe, a Bíblia é toda cristocêntrica. Ela fala de Cristo. O Velho Testamento, ele apontava para Cristo vir. No começo de Gênesis já tem falando sobre Jesus. E assim você vai reconhecendo Jesus. Como é tremendo quando você começa a ter revelação pelo Espírito Santo do que é a palavra de Deus. E assim Deus vai firmando a identidade de Cristo em você, quem você é, pela palavra dele. Vai trazendo experiências tua com ele na palavra, vai te ensinando diante de situações na palavra. Amém? Então você vai ler mais a Bíblia em 2026. Área familiar. Que você tem pessoas na sua família que ainda não foram salvas. A gente não deveria se conformar. A gente não deveria. A gente tem que começar a orar e jejuar e pedir para Deus operar, trazer salvação. Para Ele, a gente tem que falar de Jesus. A gente não faz culto da virada aqui, que a gente entende que a família é o primeiro, depois a igreja. Porque no nosso tempo, no passado, nós achávamos que a igreja era a primeira, depois da família. Não, primeiro é Jesus, depois é a família, depois é a igreja. Até porque se nós não estivermos bem como família, nós não vamos construir uma igreja forte. Famílias firmadas na rocha em Cristo Jesus, restauradas, fortalecidas no Senhor, vivendo o propósito de Cristo, elas são a igreja forte de Cristo, a noiva santa do Senhor. Aleluia. Área profissional, área familiar, área ministerial, igreja. Vocês têm orado por aqueles que há pessoas aqui que são evangelistas. A Bíblia nos fala que a igreja é constituída por 5 ministérios, e um deles é o evangelístico. Nós precisamos orar para que no abrir da nossa boca nós possamos falar de Jesus e as pessoas serem tocadas, as pessoas quererem Jesus. Nós precisamos orar pelos pastores, orar pelos mestres, orar pelos apóstolos, orar pelos evangelistas, orar pelos profetas. Nós precisamos orar, irmãos. A oração vai mudar a nossa história dessa igreja. A oração vai construir a vontade de Cristo na minha vida e na sua vida como igreja. Amém, igreja? Você crê nisso? Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Neemias, antes dele ter no coração de reconstituir os muros de Jerusalém, ele orou ao Senhor, ele jejuou. E quando ele chegou diante do rei, como copeiro, o rei reconheceu que a sua face estava triste. E o rei falou a ele: o que eu posso te fazer? E aí Neemias, ele já tinha o plano inteirinho na mente. E ele falou: rei, tu pode fazer isso,
tu pode arrumar uma carta para eu passar por tal lugar, tu pode arrumar uma carta para eu levar lá para o dono da madeira, para me arrumar madeira para fazer os muros. Planos apresentados diante de Deus. Quais são os planos que você tem para apresentar diante de Deus? Claro que vai ter Sanballat e Tobias, sempre tem, mas não é para eles que você olha para Jesus. Não é a oposição que te move, mas é a fé num Deus que é Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é o nosso Deus, maravilhoso, é o Deus que te chamou, que te salvou, que te justificou, que derramou a graça dele sobre você. Amém? Nessa noite eu queria que você viesse aqui à frente, e se você tem algo para apresentar ao Senhor, tem algo para colocar diante dele, que já veio à sua mente sobre os planos, eu vou deixar aqui ao meio, você pode vir aqui pegar o seu plano, e eu queria que você ficasse aqui na frente para nós orar juntos. Queria que você viesse até aqui, pegasse esse projeto do ano de 2026 aqui dentro, no altar, e já fosse falando com o Senhor. Eu confesso para vocês que há muitos anos atrás eu pegava e não preenchia. Eu falava: Senhor, eu não vou preencher porque eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas é porque eu precisava de cura, eu precisava ser transformado. E hoje eu creio que Deus, Ele se alegra quando nós fazemos planos. Jesus, Ele nos ensinou isso. Aleluia. Eu queria que você ficasse aqui à frente para a gente orar junto como igreja. Espírito Santo, Jesus, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, nós somos Teus. Eu queria que você pegasse, fechasse teus olhos e começasse a falar com o Senhor. Se você já quiser abrir e olhar e pedir para que o Espírito Santo já venha falar ao seu coração, venha trazer o que Ele tem para fazer nesse novo ano na sua vida. No dia 1º, no dia 31 para o dia 1º, você vai estar orando, vai estar apresentando a Ele os teus planos, vai estar apresentando a Ele os planos que Deus tem colocado no teu coração. Então nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite. Enquanto o louvor toca, você vai orar a Ele, você vai apresentar a Ele os planos que ainda você não tem, os planos que ainda não estão. Aleluia. Fale com Jesus, fale com Ele.